observando. Ela está voltando, puxando a água para dentro. Então, no começo, a gente tem saída de água e solutos que atravessam o capilar, que são capazes de atravessar o capilar por filtração. A gente tem filtração aqui. Vamos até mudar de cor. Filtração. E outra a gente tem absorção final. Se o quanto que filtra for diferente do quanto que reabsorve, o que acontece? O que vocês acham? Você desequilibra, ou seja, a cada volta que o sangue dá, ele está perdendo um pouquinho. Então, a gente teria um sistema fechado, em que o quanto de sangue que entra é igual ao quanto de sangue que sai. Não, a gente estaria perdendo fluido para o meu tecido aqui. Tá? Então, o ideal é que o quanto que é filtrado é igual ao quanto que é reabsorvido. Tudo bem? E nisso a gente já consegue fazer as trocas necessárias para a manutenção da vida das células no nível tecidual. Só que, na verdade, a verdade verdadeira é que a filtração é um pouquinho mais eficiente que a reabsorção. Tá? Então, o que apareceu aí nas estruturas dos nossos tecidos que pegam um pequeno excedente de filtrado em relação ao reabsorvido, isso tem que de alguma forma ser devolvido para a circulação. Como é que isso acontece? Vaso linfático. Então, o que a gente não consegue reabsorver vai sair aqui por capilares linfáticos. Certo? Aquilo que é filtrado menos o reabsorvido, ele vai para a linfa. E aí todo o sistema linfático é drenado para um duto torácico que desemboca na veia cava. Então a gente consegue puxar isso normalmente. Certo. Diga. A água tende a voltar porque a quantidade de soluto dentro do vaso ficou maior, é isso? É, a quantidade de soluto dentro do vaso fica maior. E quem que é esse soluto? A proteína que não conseguem atravessar. Tudo bem? Fez sentido isso? Agora, o legal é que esse sistema aqui pode variar bastante. Quer dizer, a gente pode ter algumas condições patológicas em que vocês, futuros dentistas, eventualmente vão encontrar isso na prática clínica de vocês, quando vocês forem fazer um procedimento com um indivíduo por muito tempo, que ele fica lá na cadeira, né, certo? Só que ele não fica totalmente deitado, ele fica quase todo deitado, certo? Além de tudo que a gente falou aqui de pressão, simplesmente pensando no coração, lembra que a gente tem altura, certo? E se eu não tivesse coração, se eu não tivesse nada, lembrar que existe pressão hidrostática aqui, certo? Então a pressão na minha cabeça, simplesmente por ação da gravidade, é menor do que a da ponta do meu pé, certo? Tudo bem? Ok. E aí, o que acontece? No meu pé, eu vou ter uma pressão hidrostática no meu capilar, que não é só do que o coração está mandando, também é uma da gravidade. Então, em vez da minha curva ser desse jeito, como é que vai ficar isso aqui? O que vocês acham? Na cadeira do odontologista. No meu pé. Como é que fica? Vamos lá, gente. A vermelha sobe? Quem vota? A vermelha desce? Não mexe nada na vermelha, então. Certo? Então mexe na azul. O que a azul faz? Ela deita? Se ela deitar, não, quer dizer que não tem mais diferença de pressão, né? Então, não é isso aí. O que acontece com ela? Ela sobe. Tudo bem? Porque além... Essa aqui seria a queda de pressão simplesmente pela ação física da circulação. Só que
por causa da gravidade, você está somando um efeito de pressão que é igual ao longo de todo o seu capilar. Então, sobe. Mas, professor, Diga. você tem uma maior, vamos dizer, vamos considerar que a pressão hidrodinâmica ali seja igual à da ação da gravidade. Você vai ter o dobro de pressão, certo? Certo. Então a filtração logo vai ser o dobro. Vai ser uma filtração maior, certo? Sim. Aí, é isso aí. Delta. Tá. Você vai filtrar mais e vai conseguir reabsorver menos. E aí, o que acontece com... Se é uma senhora, em geral, isso a gente vê as senhoras reclamando quando isso acontece. Por quê? Que eu fico com a perna inchada. Por que fica com a perna inchada? Porque filtrou muito mais do que reabsorveu. Certo? E aí, não tem jeito, a gente tem que dar um tempo para a linfa recaptar isso aqui, ou a gente usa uma outra tipo de coisa, que é pedir para usar a musculatura, né? Faz assim, que isso aqui vai ajudar a tirar o inchaço. Vocês já ouviram falar nisso aqui? De ficar desse jeito? Por que isso aqui é eficiente? O sangue vai subir. Mas como é que o sangue vai conseguir subir desse jeito? Hã? Porque o músculo comprime o quê? Ele pode comprimir o tecido como um todo e drenar para o linfático, mas ele também atua em outro vaso que a gente ainda não falou até agora, que são as veias. Como é que são as veias? Elas têm válvulas, do mesmo jeito. E elas são complacentes, ou seja, elas são esmagáveis. Se elas não fossem esmagáveis, não adiantaria nada disso que a gente está falando. Então a musculatura comprime o tecido, isso leva a drenagem de sangue, que ainda tem ficado aqui, para frente, e como as válvulas funcionando direitinho, não tem outro caminho. Você espreme com o músculo, o único caminho que o sangue consegue fazer, graças às válvulas, é subir. Agora, se tem um problema de válvula, o que acontece? Desce. E aí, provavelmente, como a minha veia é complacente, ela fica toda inchadona, não fica legal. Isso são varizes. Certo? Fez sentido tudo isso? Então, a gente, por ação de gravidade, você poderia ter, por exemplo, um problema de edema. Outra coisa, quer ver um problema? Um indivíduo que pode ter uma doença renal. O rim dele não está funcionando bem e o rim dele está perdendo proteína. Se vocês lembrarem do que provavelmente vocês aprenderam antes na vida, o rim faz urina a partir de uma filtração seletiva do sangue. Se o meu rim não está funcionando direito, uma das coisas que pode acontecer é o meu rim está uma peneira muito grande e perdendo proteína. Se perde proteína, o que acontece com essa concentração de soluto já inicial? Diminui. Então eu vou ter essa curva descida, certo? Então um indivíduo com doença renal começa a ter edema também, eventualmente. Ou algo que vocês devem aprender no finalzinho da bioquímica, quando eles vão falar de doenças nutricionais, se o indivíduo tem uma doença nutricional de uma falta de proteína muito grande, passar fome, certo? Eventualmente encontra um indivíduo que está passando fome, mas se você for cuidadoso ou nem um pouco delicado, você acha, que nada, ele está gordinho. Na verdade não está gordinho, ele está inchado. Ele está inchado porque ele não tem proteína. Certo? E ele não consegue reabsorver bem. Tudo bem? Tudo bem, nada para esse cara, mas fez sentido o que está acontecendo aqui? Certo? Dúvidas cruéis que lhes avassalem a alma? Não? Então tá. A próxima aula que vocês vão ter, vocês não terão comigo, para a vossa alegria. Vocês terão já com o Tiago.